é não ter medo de errar, porque o erro faz parte do processo. E aprender com o erro, né? Porque errar e repetir o mesmo erro, eu falo, é burrice. Eu tive vontade de desistir quase todos os dias, mas aí eu fui entendendo o que me fazia não desistir. Tive um insight espiritual de Deus, de propósito, de chamado, que tinha algo a mais pra fazer. Reforçar minhas forças em Deus, que não me deixava desistir, buscar saúde mental, fazer exercício físico. Então, que eu falo dos pilares da minha vida que tem a ver com isso. Se eu não tiver um pouco de equilíbrio nos pilares da vida, eu não ia conseguir ser a empreendedora que eu sou. Tá começando mais um Handcast, o podcast de negócio que vai ajudar você, empresário, a crescer e escalar a sua empresa. E hoje, nosso bate-papo aqui com a nossa convidada especial, daqui a pouco vocês vão conhecer. Rafa, apresenta aí nossa convidada. Hoje estamos aqui com a Flavinha, nossa querida amiga, que ela é nada mais do que Forbes Under 30, começou a Del Veneto com 21 anos, é chefe de culinária no ramo de carnes suínas e tem uma trajetória, eu imagino, com muitos desafios e muita coisa para contar pra gente aprender aqui hoje. Mas Flavinha, se apresenta você, conta aí pro pessoal quem que é a Flávia e o que é a Del Veneto. Eu sou a Flávia Brunelli, chefe especialista em carne suína, empreendedora, comecei a empreender muito cedo, tinha uma paixão por cozinha, trabalhava em uma multinacional e tive uma virada de chave, resolvi empreender num negócio que foi fruto do meu TCC da faculdade e desde então tive vários processos, fundei a Del Veneto e hoje, graças a Deus, a Del Veneto já está completando 8 anos, evoluí e aprendi muito ao longo da jornada. Ano passado tive a honra de ganhar o prêmio da Forbes Under 30 e foi uma chancela de todo o meu esforço, de toda a minha intensidade, toda a minha entrega para a Del Veneto e eu fiquei muito orgulhosa, muito feliz, foi um grande prêmio. E tô aprendendo continuamente, estudando, buscando. Por isso que eu conheço os dois, o William e o Rafa, né? Uma história interessante de contar. Que a gente se conheceu através de um curso de empreendedores e a gente se tornou amigos. E eu acho que isso o MBM e os cursos de negócios, para mim, são fundamentais para a jornada empreendedora. A gente não aprende nada sozinho e estar em comunidade, estar com vocês constantemente, para mim, é a chave para o empreendedor persistir. Porque a gente tem vontade de desistir, tem problemas, percalços o tempo todo, né? Ô Flavinha, quando você fala que começou um negócio com 21 anos, mulher, sozinha, num ramo totalmente desafiador, eu fico pensando, como que foi isso? Lá no comecinho, como que você conseguiu aqueles seus primeiros clientes? Como que foi contratar seu time, montar o time? Primeiro, né, como que você... De onde surgiu a vontade de empreender, né? A ideia inicial ali que, vou empreender. Na verdade, 21 anos foi que eu saí da Tetra Pak, a empresa que eu trabalhava, pedi demissão. Lá eu fui promovida, ia ser promovida, recebi uma promoção e tive um insight espiritual de Deus, de propósito, de chamado, que eu tinha algo a mais para fazer. E lá meu chefe estava acreditando em mim, meu diretor, querendo me promover para um cargo de América Latina, que era o meu sonho. E aí eu entendi que Deus me deu o que eu mais queria, para entender que ele tinha... Chega, não é isso, eu tenho algo muito maior, muito além para você. E aí foi nessa jornada que eu resolvi empreender. Meu TCC da faculdade tinha sido um fast food especializado em carne suína. E eu ganhei o primeiro lugar. E quando eu ganhei o primeiro lugar, todo mundo falava, Flávia, essa ideia é muito boa, você tem que investir. Minha família tinha fazenda, criação de suíno, na Itália 90 anos e há 40 anos no Brasil. Mas aí eu fui para uma feira em Nova York, a NRF, que desmistificou na minha cabeça muitos conceitos do que eu ouvia de varejo. Minha mãe, como uma produtora suína, enxergava o varejista sempre o vilão, que era o que os amigos, o mercado falava. E eu enxerguei que tinha um mercado lá em Nova York, eu entendi que para mercados de nicho, produtos especiais, tinha mercado sim. Então eu voltei de Nova York com força, aprendi em açougues lá, aprendi na prática, visitando muitos supermercados, pontos de venda, tendo insights de produtos que não tinha no Brasil. Cheguei, voltei, fui pra Argentina, também fiz um curso de carne. E depois disso, eu cheguei no Brasil e comecei a empreender. Foi muito difícil o começo, assim, tipo... tem um monte de ideia, vários quebra-cabeças, juntar tudo e fundar a Del Veneto. Porque minha família tinha criação do animal, mas falava a procedência, sabia a história, mas não tinha o frigorífico, não tinha... o abate nem a desossa. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu terceirizo até hoje o abate. Eu compro animal vivo da minha família, de um peso específico, um animal diferenciado,
Um animal que tem vários diferenciais de peso que eu aprendi inspirado nos Estados Unidos e na Itália. É um animal mais pesado, com mais marmoreio. Compro esse animal vivo, terceirizo o abate e faço a desossa. Então, comecei com um lugar alugado, pequenininho, que vocês já conheceram lá o primeiro. Vocês já foram no meu segundo? Já. Então, vocês conheceram o primeiro. Eu aluguei um espaço, fui adaptando. Não tinha nada, sabe? Eu não comecei com um monte de investimento, constrói o frigorífico perfeito. Não, foi adaptação. Foi com ferro velho, construindo mesas, construindo com serralheiro. Foi como o meu nono fez. Eu aprendi, me inspirei com ele, que a gente tem que começar o MVP com um pouco. E com pouco dinheiro, não tinha dinheiro, muito dinheiro. Tinha guardado um pouco de economias tinha guardado um pouco de economia da Tetra Pak. E aí, com isso, comecei a dar o Vêneto. Os primeiros clientes, as primeiras visitas fui sozinha. Primeiro foi em Campos. E foi muito estranha a primeira visita. Meu Deus, vou apresentar. Conheci uma pessoa lá que me apresentou um chefe relacionado ao Senac, que eu tinha feito gastronomia. E aí foi o primeiro restaurante que eu fui visitar. Foi amedrontador. Mas com o tempo a gente vai desenvolvendo. E aí eu fiquei 1 ano e meio sendo eu a única vendedora da minha empresa. Depois de 1 ano e meio eu contratei uma pessoa e aí comecei a formar o time. E dia após dia, errando, acertando. Mas acho que o principal hoje atrás é não ter medo de errar. Porque o erro faz parte do processo. Se eu tivesse parado nos primeiros erros, a gente erra. E aprender com o erro, né? Porque errar e repetir o mesmo erro, eu falo, é burrice. Isso que eu falo pra minha equipe o tempo todo. Não tem problema a gente errar. Erra em coisa diferente. Erra tentando fazer diferente, mas... E foi isso que eu fui aprendendo ao longo da minha jornada pra começar. Muito nova, ganhar confiança da equipe é muito difícil. Uma menina, tinha 22, 23 anos quando eu comecei de fato a dar o Vêneto. Eu tive que mentir a idade em alguns momentos, não falar que tinha 22, falava que tinha 28, 27. Mentir a idade, de falar idade a mais. Porque às vezes, quando eu falava 22, nossa, só uma menina, já ouvi isso. Uhum. Então eu entendi que se eu falar que tinha 26, 27, era uma idade que dava um pouco mais de credibilidade. Hoje eu não tenho vergonha de assumir isso, hoje eu tenho 30 e hoje eu acho que a gente tem que aproveitar em cada etapa, cada fase da vida. Mas é muito difícil sim o mercado te dar credibilidade sendo tão nova, mulher, jovem, mas a gente tem que vencer. Não tem escapatória, é passar, não ter medo, não deixar esses comentários, não deixar as barreiras e ir pra frente. E é uma grande... um ponto importante que você falou ali logo no início, de começar simples. Muita gente quer empreender, quer estar pensando em sair do emprego ou tá ali com uma vida que não é a vida que gostaria de ter, mas tem medo de empreender, medo de começar. E o primeiro passo sempre é mais difícil, né? Muita gente espera o momento certo. E você não. Assim como acho que 95% dos empreendedores acabam fazendo isso, né? Começando da forma que dá, e aí depois você vai ajustando, vai melhorando. E aí começa uma empresa dessa forma, né? E você falou ali da idade, né? Qual que é a média de idade do seu time? Você trabalha muito com pessoas que fazem os cortes suínos, né? Qual que é a média desse pessoal ali? É muito mais velho? Não, meu time até que é bem jovem. Tem 21. Tem uma pessoa muito boa, muito maduro. Um desossador, assim, que aprendeu lá na empresa, chegou sem saber nada e... o Gabriel, ele fora da curva, tá construindo a casa dele, um menino muito responsável. E tem gente até de uns 35, desossador, não mais que isso. É relativamente jovem, meu time. Uhum. E dentro desses desafios hoje, a gente sabe que você atende restaurantes de grande renome no âmbito nacional até. Como que foi? Quais são os canais de vendas? Foi pelo marketing? Foi na raça mesmo e na coragem? O porta a porta que você falou ali? Como que você chegou até esses restaurantes? Foram 2 questões. Coragem, porta a porta, batendo de restaurante em restaurante. No começo eu rodava as ruas de São Paulo, Itaim. Comecei por onde tinha mais restaurantes. Então eu ficava rodando ali sozinha por 1 ano e meio. Ia os dias em São Paulo. Nunca morei em São Paulo, mas eu sempre ficava 2, 3 dias da semana em São Paulo. Você já começou focada nos restaurantes de... Não. Eu comecei focada em Campos do Jordão, primeiro, e São José dos Campos. Eu fiquei uns 6 meses, quase 1 ano, sozinha, atendendo Campos e São José dos Campos.
depois de um ano, aí eu comecei a ir pra São Paulo. Eu fiquei uns 6 meses rodando São Paulo sozinha, num nicho lá de Itaim, onde foca em regiões onde tem muita gente. Então, fui com um objetivo de maior resultado e produtividade. Andava a pé ali na região do Itaim, dos Jardins. E aí, depois disso, de uns 6 meses, aí eu contratei o primeiro vendedor e comecei o time comercial. Legal. E dentro disso, teve algum aprendizado ali? Por exemplo, até se quiser citar alguns restaurantes que você atende hoje, quais são os principais desafios para você realmente chegar e entrar naquele cliente ali? E mostrar que era um diferencial, que os cortes suínos que você trouxe hoje para o Brasil, né, como você tinha, a gente até conversou antes, você trouxe dos Estados Unidos, trouxe de fora, que até então, pelo que eu sei, não tinha no Brasil, né? Exatamente. Os desafios, na verdade, foram que eu esqueci de responder na pergunta anterior. Para atingir esse mercado de alta gastronomia, teve o marketing, sim. Instagram, contando da fazenda. O storytelling foi fundamental. Eu explicar a história da minha família, da criação, ressaltar da Itália, e postar vídeos mostrando as carnes, as receitas. Isso no começo lá atrás. Eu fui desbravando, era um mato alto e foi aos pouquinhos, melhorando, não tendo vergonha, tendo coragem, mesmo não fazendo os vídeos perfeitos, postando no começo. Então, assim, se você olhar lá atrás, meus vídeos do YouTube eram outra Flávia, outra forma de falar. Com o tempo, evoluir, começar, importante. E aí, com o tempo, com uns 2, 3 anos, o produto era bom, era excelente. As pessoas tinham que ser comunicadas. E aí eu consegui comunicar. E aí, quando eu abri um chefe importante em São Paulo, os outros foram meio indicando e querendo o produto. Então, foi mais fácil. Já tendo 1, 2 ou 3 restaurantes renomados, depois os outros. Eu já tendo tal, eu já tendo Alex Atala, já tendo X-Chef, já tendo Evai com estrela Michelin. E quando você fala isso, você chega à porta. Opa, para aí, deixa eu dar uma atenção. Essa pessoa aí tem alguma coisa diferente, se ela atende essas pessoas, deixa eu dar atenção. Então, conquistar os primeiros foi muito difícil, foi um período longo e, assim, exaustivo, de muita entrega, muito trabalho e de persistência, porque se a gente desistir no meio do caminho, as dificuldades estão vindo todos os dias. Eu tive vontade de desistir quase todos os dias, mas aí eu fui entendendo o que me fazia não desistir. Minha área espiritual, reforçar minhas forças em Deus, que não me deixava desistir, buscar saúde mental, fazer exercício físico. Então, que eu falo dos pilares da minha vida que tem a ver com isso. Se eu não tiver um pouco de equilíbrio nos pilares da vida, eu não ia conseguir ser a empreendedora que eu sou. E no começo, lá quando você decidiu empreender, quais foram os desafios assim que você enxerga que, putz, esses foram fundamentais, se eu não tivesse superado esses, eu não estaria aqui hoje? Foram muitos, assim. Vender, construir time, entregar. Construir time, encontrar as pessoas certas. Nossa, eu penei muito, muito, muito. Aprender a fazer entrevista, contratar, depois manter. Eu era muito jovem, inocente no começo. Sempre tive um coração muito bom e, assim, acreditar muito na pessoa. Depois se decepcionar, criar confiança. Então, assim, foi uma longa jornada de aprendizado. Gestão de pessoas, assim, foi complicadíssimo. Li muito. Dos maiores. Mas a gente, com o tempo, vai aprendendo, com a prática, com a experiência. A gente não tem como começar pronto a falar, li um livro, vou começar e você a líder perfeita. Daquele livro de liderança. Não, gente, é no dia a dia. Encontrando pessoas diferentes, tendo problemas, situações assim que eu nem imaginava, conflitos entre funcionários, relacionamento entre funcionários. Aí você perde um funcionário bom porque ele se relacionou. Nossa, teve de tudo. E essas coisas vão construindo, vão forjando você pra você aguentar e ser mais forte. Hoje, eu olho e falo assim, a Flávia é o que ela é hoje porque ela passou por tudo que ela tinha que passar. Por aquilo. Né? E permaneceu, porque quase todos os desafios, assim, a vontade interna era, desiste, vou voltar pro CLT, vou voltar pro mercado de trabalho, carreira executiva. Eu já tinha experiência, o empreendedorismo tinha um currículo, ia aumentar mais ainda o meu currículo. Então, eu pensei em muitos momentos em voltar, em desistir do empreendedorismo e voltar pro CLT. Porque o CLT é muito mais estável, é muito mais confortável, tem um milhão de benefícios, previsibilidade, ausência de dinheiro. A parte financeira também foi um caos e que me fez, muitos momentos, fazer
vontade de desistir, assim. Eu falo que... Só que eu ouvi uma vez uma frase de um cara, pessoalmente, um empreendedor de uma empresa, assim, gigante do ramo de chocolate. E ele falou pra mim que ele ficou 5 anos sem ganhar pro Labore, sendo empreendedor. Ele era uma classe média, assim, ficou em casa, com custos enxutos, sem tirar pro Labore por 5 anos pra ter a empresa que ele teve. Quando ele me falou aquilo, ele disse, acho que eu tava uns 3 anos de empresa. Eu entendi, falei, real, a gente não tem como empreender, achar que já vai sair tirando dinheiro da empresa para comprar carro, ou para comprar casa, para viajar. Não, empreender no começo é todo o recurso da empresa, é para investir. Então eu sempre investia, eu comprava mais equipamento, máquina, era então assim, tirar alguma coisa minha, começando a ver cor do dinheiro agora, depois de 7, 8 anos. Então, assim, é um processo. Depois de um tempo, tirei o Prolabore, mas assim, ver a cor do dinheiro é um processo muito longo. E assim, se eu não tivesse, a Flávia fosse imediatista, se a Flávia fosse só focada em ganhar dinheiro, eu não tinha conseguido. Tinha que ter um propósito de pessoas pra aguentar, permanecer. E o que fez você, sabendo de tudo isso, desistir do CLT, sabendo que era mais confortável, que era mais seguro, que era mais previsível, para empreender, que totalmente ao contrário, né? Que sentimento, o que você pensava assim que você lá na frente ia ter uma recompensa ou algo que fazia sentido para você? Foi total uma virada de chave espiritual. A minha decisão de empreender, eu tinha muito medo, trauma do empreendedorismo por exemplos familiares. Minha família tinha negócios e tinha muita briga entre familiares, então eu tinha muito trauma. Criança, eu gostava de assistir O Aprendiz e eu falava assim, eu me imaginava sendo a executiva. Meu primeiro livro foi da menina que ganhou O Aprendiz, então eu me imaginava sendo diretora, vice-presidente. Eu já era ambiciosa desde criança, mas eu nunca quis empreender, por traumas familiares. Foi uma virada de chave de Deus falar muito claro comigo, de falar que eu tinha um propósito maior, que não era empreender, não era só pra mim. Empreender era para abençoar vidas, para gerar emprego e abençoar a sociedade. Então, dar oportunidade para as pessoas com potencial, com talento, enxergar essas pessoas, fazer a parte de gestão de pessoas. Ao longo do processo, foi muito difícil, porque as pessoas te decepcionam, as pessoas te falam, nossa, mas aquele propósito de empreender por causa de pessoas, para abençoar, para gerar empregos, é tão difícil, é tão puxado. Foi. Eu repensei ao longo do jornada. Mas Deus falou comigo, eu tinha certeza que era isso que era pra eu fazer. E ao longo do processo, quando eu tinha vontade de desistir, eu perguntava pra Deus. Assim, eu tenho um relacionamento com Deus muito... É o meu mentor número 1, não tem ninguém que me ajude tanto quanto ele. Então, perguntava pra ele, ele me dava forças pra permanecer. Às vezes eu perguntava, mas eu vou desistir. Se você não fizer alguma coisa, me ajudar, falar comigo, mandar alguém, acontecer algo, eu vou desistir. E foram vários momentos, não tenho vergonha de assumir isso. Eu tive muita insegurança e por problemas reais de empreender. Mas eu ouvia ele e aí ele falava, não, vai, persiste. E aí eu persistia mais um pouco. Aí a coisa melhorava. Aí depois piorava de novo. Porque a gente passa por fases no empreendedorismo. Melhora uma coisa, aí depois piora a outra. Aí você descobre outra área que você nem sabia. Então vocês sabem, né, como é. Eu acho que isso acaba me confortando, porque eu achei que era só comigo que acontecia isso. Mas eu acho que todo empreendedor acontece isso. Esses momentos vão sempre existir e fica mais simples, a gente não vou dizer fácil, mas mais simples quando você tem a consciência que isso é normal. Porque acontece em todo negócio, acontece na vida de todo mundo. Uma hora você tá bem no relacionamento, uma outra hora você tá não tão legal, outra hora você tá bem nos negócios, outra hora não tá legal, uma hora você tá vendendo muito, outra hora você não vende, e uma hora o problema é venda, outra hora é pessoas, e isso é natural do ser humano, os desafios, né? Mas tem uma coisa que me ajudou muito, real, que eu falo, que é rede de apoio. Se você não tem, as redes de empresários que eu fazia, que me falavam que isso era normal, que eles também vivenciavam, onde a gente se conheceu, isso me confortava. Porque se eu sozinha, sem sócio, se eu não tivesse uma rede de apoio, se eu não buscasse grupos de empresários, que eu comecei desde o começo. Lá em São Paulo, eu nem conhecia um grupo Confraria do Empreendedor. E um dos primeiros, sabe, se eu não conectasse com gente que faz também, e pessoas que me inspirassem e me contassem o quanto difícil eu acho que eu tinha desistido. Porque às vezes eu achava que era só eu falava, só eu sofro isso. Acontece só pra mim comigo. É difícil. Mas quando você sabe que tem outras pessoas, parece que fica mais... Você aguenta, né? Sim. Você fala assim, dá. Uhum. Se todo mundo sobrevive, suporta, eu vou sobreviver e vou suportar também. É uma montanha russa, né? Acho que isso passa na cabeça de vários empreendedores.
Mas sempre a gente sabe que vai passar. Tem aqueles momentos que você tá também eufórico, né? Que é o outro lado da moeda. Você tá, putz, eu vou fazer minha empresa crescer aqui pra caramba. E tem os momentos que, putz, eu vou jogar tudo fora, não vai dar certo. Então, tem que ir lidando. E acho que isso que você falou da rede de apoios, né? Eu sinto que quando a gente tá conectado com essas pessoas, fica tudo mais leve, tudo mais fácil. Energia é a mesma, né? E tem um ponto também, da gente, do trabalho do excesso, dessas coisas, que foi ano passado, que eu nunca abri isso, mas eu acho que foi legal abrir. Ano passado eu tive um quadro diagnosticado de burnout. E aí, a Flávia louca, empreendedora, que fazia 1000 coisas, que queria abraçar o mundo. Tipo, uma semana eu fiquei meio paralisada. Foi uma coisa muito doida. E aí eu tive que parar e refletir sobre minha vida, né? Porque, e aí, faz sentido perder a saúde pela empresa? E aí foi que caiu a ficha que eu tinha que cuidar de 4 pilares da minha vida. Que se eu não tivesse mais ou menos esses equilibrados, eu não aguentava. A gente não aguentava a carga horária, a intensidade do que é os objetivos grandes, né? Se a gente tem sonho grande, a gente tem que fazer altas entregas. Mas os outros pilares também tinham que estar equilibrados. Aí eu entendi que não adianta eu tenho que trabalhar duro, isso sempre foi uma parte de mim. Trabalhar duro, mas com intensidade. Ser mais eficiente, agenda, gerir melhor o tempo, evitar enrolação. Então isso foi fundamental. O segundo, que eu entendi, que é o que a gente estava falando até um pouco, saúde. Se eu não mantenho minha saúde física e mental em dia, eu não aguento a carga horária, a entrega que a Del Vêneto, que as empresas exigem da gente. Então, psicóloga constantemente, sou super a favor, porque te ajuda a organizar as ideias. E exercício físico. Exercício físico não é frescura, não é luxo. Exercício físico é forma de liberar estresse. Forma de gente que faz muita coisa, descarregar. Então, quando eu entendi que eu precisava organizar e ter tempo disso, tipo, eu já abdiquei, já deixei em várias fases da minha vida não fazendo exercício. Tô trabalhando demais, esqueço. Mas, cara, isso depois você não aguenta. Você pode até aguentar por 1 mês, 2 meses. O corpo vai cobrar o preço. Cobra. O estresse, você começa a ficar mais sem paciência, irritado. Então, eu entendi isso. A terceira coisa é a família também. Se você não dedicar tempo, se você não quiser ter tempo com a sua família, nada vai fazer sentido. Porque depois você tem que comemorar as vitórias, você conquistar e não ter ninguém pra ter do seu lado. Não fazia sentido se você não dedica um tempo intencional pra sua família. E o espiritual, que é o quarto que eu já falei bastante, é ter a sua forma de conexão. Seja com Deus, seja com você mesmo. A minha forma é com Deus. E se eu não alimento essa bateriazinha, eu não tô bem pra dar conta dos outros. E você falou bastante da família, né? A gente conhece um pouquinho sua mãe, fez o curso com a gente, conhece um pouco da tradição da sua família. E como que isso, assim, você carrega esse legado da sua família? Você sente esse peso ou é algo que te move também pra frente? Como que é isso pra você? Com certeza, tem um peso. A história do meu nono é muito inspiradora, né? Ele chegou no Brasil sem um centavo, uma mão na frente e outra atrás. Trabalhou muito, foi marceneiro, foi caminhoneiro, ajudava a construir Brasília, levava cargas longas até a Bahia de caminhão para juntar dinheiro para comprar fazenda. E porque ele já queria, a família dele na Itália já produzia suínos. Então, e ele queria, só que ele chegou no Brasil, não tinha como produzir, ele não tinha terra, não tinha dinheiro para ter terra. Então, ele veio do final da Segunda Guerra pro Brasil. E aí a história dele, ele conquistou muito e ele atingiu grandes conquistas, grandes feitos, mas o trabalho era duro. A virtude do meu nome era trabalho duro, honestidade, fazer as coisas certas. E isso trouxe pra mim. É muito mais difícil, às vezes. Fazer as coisas certas, fazer as coisas justas. Ter um empreendedorismo com honra, com caráter, é mais difícil do que o jeitinho brasileiro. Mas isso era uma coisa que eu nunca abria mão. Então, às vezes, o caminho era mais difícil, mas é porque eu não abria mão dos valores que eu aprendi com o meu nono. E o peso, sim, da inspiração sempre foi um peso pra mim, mas um peso... Sempre foi um peso a história dele, porque eu falava assim, nossa, ele não teve oportunidade nenhuma em fruto do trabalho dele, ele conquistou. E eu tive acesso a bons estudos, então eu me cobrava ainda mais, então tem que ser ainda mais eficiente, fazer ainda mais. E isso pesa, mas eu entendi também um tempo, isso trabalhando com terapia, essa psicóloga me ajuda muito, porque a carga são histórias diferentes e eu tô continuamente me doando e me entregando, fazendo o meu melhor
para conquistar a minha história, a minha trajetória, inspirada no que ele me ensinou. E na minha mãe, que também foi uma mulher, foi uma inspiradora, que também seguiu no mercado masculino, cuidando da fazenda, só ela, praticamente mulher, em reuniões que a gente ia. Ela foi uma inspiração para mim sobre mulher e aprendi muito com ela. E também o fato de empreender, eu via também uma característica dela. Isso também me ajudou lá atrás, quando eu resolvi empreender. Ela conseguia ser mãe, porque empreendedora tem uma flexibilidade maior. E ela conseguia, às vezes, se eu tava doente, me buscar na escola, me levar num médico. Eu nunca senti... Ela trabalhava muito, eu sempre soube que ela trabalhava, mas ela dava conta de dar conta das filhas. E isso era uma coisa que eu pensava, eu quero ser mãe, eu não sou ainda, quero demorar ainda um tempo, porque a organização de planejamento, vamos casar agora, e daqui a uns 4 anos eu quero ser mãe. Mas eu via que o empreendedorismo tem uma possibilidade de você conseguir dar conta de filhos bem e do trabalho. Assim, essa flexibilidade foi uma coisa que me despertou quando eu analisei. Legal. E você falou ali, né, da tradição do seu avô, tudo mais, é uma história muito bonita. E eu tava pensando aqui, olha o impacto que isso tem, né? Uma pessoa que veio lá da Itália sem nada, impactou toda uma geração, que é a sua família hoje, que é você. Talvez impacte seus filhos. Talvez impacte quem tá ouvindo a gente. Tá impactando a gente. Uma pessoa. Olha como é o poder quando a gente se transforma. Quando a gente deixa um exemplo no mundo, né? O tanto de gente que pode ser influenciada. É verdade, sem dúvida. Ele. Flavinho, queria cortar um pouquinho agora pro lado que você é muito boa, que eu vejo que você faz bem demais, que é o marketing, que é boa parte dos empresários que assistem a gente tem uma grande dificuldade de vender, de estar nas redes sociais, de se comunicar. E é um desafio, que foi um desafio nosso também. É por isso que a gente criou o podcast, estamos atuando em várias frentes aí nas redes sociais também, criando esse movimento. E eu queria saber como que você começou a ir para as redes sociais, qual foi o insight e o que você vem fazendo para atingir o público que você tem atingido, né? Que eu acho que é uma referência para quem quer começar aí e quer realmente usar o marketing como uma alavanca de crescimento. Eu acho que o primeiro ponto para quem quer fazer o marketing é não ter medo de começar errando, não começar perfeito. Se a gente fica esperando a perfeição, a gente não faz. Eu nunca me esperei estar perfeita ou estar com o cenário perfeito, a roupa ideal, maquiagem, tudo. Eu fazia. Fui fazendo e fui melhorando. Hoje eu consigo fazer muito melhor. Eu tenho uma consciência de muito mais coisa. Mas não ter vergonha, acho que é fundamental. Não ter medo da exposição, não ter medo do que vão falar. Você tá ali, é seu trabalho. Aquilo ali é uma parte do seu negócio, é uma parte da sua empresa. Você tem que fazer aquilo. Não tem essa de ficar com medinho do que vão falar ou não vão falar. O trabalho hoje em dia existe isso, de praticamente todas as profissões. Se você quer ser bem sucedido, se você quer ser reconhecido, se você quer ser valorizado, você precisa se divulgar. Praticamente todas as funções hoje em dia. Então, quem não se vende, quem não se apresenta, quem não se expõe, não se vende. Então, ou se vende, mas se vende mal. Então, eu enxergava lá atrás, eu sempre fui uma pessoa extrovertida. Então, eu nunca tinha esse medo. Isso é uma coisa que facilitou. Mas o ponto de ser intencional, de estar o tempo todo. Eu tô de folga, de final de semana, de sábado, de domingo. Se eu tô cozinhando, se eu tô fazendo alguma coisa com carne... Já penso que é carne suína, quando o tempo que eu tenho. Eu já tô tirando foto, já tô gerando videozinho pra mandar pra Reels, pro marketing. Então, assim, a cabeça tá o tempo todo ligada. Isso até é um desafio, né? Lá daquilo que a gente falou do equilíbrio. Tem hora que chega, tipo, a noite chega. Meu noivo, minha família. Você tá na diversão, mas tá pensando no trabalho. Exatamente. Mas eu gosto, então não é um peso pra mim, porque eu gosto de ficar vendo vídeo de comida, ou vendo vídeo de empreendedorismo. Mas aquilo lá que eu falei, num vídeo que a gente gravou antes, pegar sua paixão, trabalhar com algo que você tem paixão, é mais fácil. Porque você se dedica. Você tem que dedicar. Assim, Instagram é ver vídeo de tudo relacionado à comida. Meu trabalho, a empreendedorismo. É só isso. O universo que a gente alimenta. É que eu alimento. Então, assim, a gente fica até mais seletivo com amizades. A gente só tem por perto mais pessoas que agreguem, que somem. Não, óbvio que não é por interesse. Peraí. Como eu falo isso? A gente fica até mais seletivo com relação à amizade,
com intencionalidade de tempo, tá perto de pessoas que vão te agregar, que sabem o que você tá passando, assim, na né? mesma vibe, que sabem o que você tá passando. É muito mais fácil. Sim. Se você é amigo de empreendedor também. E também você tem amigos CLTs, eu também tenho amigos CLTs, e que tá tudo bem. Mas que também tem uma visão diferente. Mas todo mundo que quer crescer. Eu não conseguiria estar do lado de pessoas, amizade, pessoa acomodada. Então, o nosso meio interfere muito. Por quê? Porque na cabeça pro marketing é estar o tempo todo pensando no seu negócio, em formas de divulgar, consumindo conteúdo de outras pessoas, vendo o que tá acontecendo no mercado, tanto no Brasil quanto fora. Então, assim, eu tô ligada o tempo todo no que tá acontecendo. No mercado de carnes, de alimentação, de negócios, de varejo. Então, eu tô sempre ligada. Esse é o segredo. Estudo constante, assim. Dedicar. Não tem uma fórmula mágica do marketing. É dedicar e... eu tô tentando me organizar, porque pra mim sempre foi uma coisa meio orgânica. Então eu tô organizando isso de uma forma até pra poder, com a mentoria, de ajudar outras pessoas, de como que eu fiz. Mas foi muita dedicação e intencionalidade, porque eu sabia o que eu queria, eu sabia que eu precisava ser reconhecida e conhecida. Teve uma outra coisa muito importante, que é a assessoria de imprensa. Então, a assessoria de imprensa que eu contratei lá atrás, que foi a Mostarda, foi muito fundamental. Porque você aparece em televisões, você dá entrevistas. Isso te dá uma notoriedade, uma autoridade que, às vezes, só você trabalhando sozinho não conseguiria. Do que uma assessoria de imprensa ter também. Tem um papel fundamental, eu acho, nesse processo. E, assim, hoje, a gente olhando você, a gente considera uma autoridade nesse setor. Quando você teve algum momento assim que você virou a chave, você percebeu, putz, a partir de agora eu represento isso, eu sou uma autoridade, ou logo no começo já veio isso? Nunca, no começo, muito tempo eu lutei, estudava, eu não sabia nada no começo, quando eu comecei a aprender cortes, nos primeiros 2 anos, aprender toda a desossa, foi um processo. Eu sempre achava que não estava pronta o suficiente na minha cabeça. Aí, tinha uns 5, 6 anos, faz uns 2 anos, que eu acho que caiu, eu já aprendi bastante. Eu sei, eu posso me posicionar como uma especialista de carne suína. Já sei muito, eu estudei demais. Eu entendo tudo do porco, eu não tenho, praticamente dúvida nenhuma. Eu conheço boas técnicas das partes, as técnicas... entendo a diferença da culinária italiana, da espanhola, da diferença da charcutaria, dos defumados. Comecei a entender. Mas foi um processo de muita dedicação. Foram mais de 5 anos, assim, estudando. E o estudo você não vai parar nunca, porque você sempre tem que estar ligado, conhecendo novas coisas. Tem mais países pra estudar. Eu ainda não entendo nada da parte asiática. E carne suína tem muito na parte asiática também. Tem muita coisa ainda pra continuamente, mas a sede por estudar. Essa é uma coisa que eu tenho dentro de mim. E eu acho que pra todo empreendedor que quer a curiosidade e sede e vontade de se dedicar e aprender, assim. Ser um eterno aprendiz. Nunca achar que você tá pronto ou que você tá bom. E como que é a sua rotina pra estudar, pra fazer exercício? Como que é seu dia a dia ali e lidar com os desafios da empresa ao mesmo tempo? É bem desafiador. Mas assim, acordar cedo é importante. Começar o dia com exercício físico, agora que eu entendi que é prioridade. Porque antes eu tava morta, acabada. Não vou hoje treinar, vou direto pra empresa. Tive várias fases, mas hoje o exercício físico me dá gás, me dá energia pra ser melhor na empresa. Então, não abrir mão do exercício físico na maioria dos dias de manhã. Eu não tenho uma rotina 100%, porque eu viajo também muito pra São Paulo. Eu viajo pra dar palestra, eu viajo pra cursos. Então, minha rotina não eu não me obrigo, assim, 7 dias da semana, todo dia igual. Não, ou 5 dias da semana, durante a semana, todo dia igual. Mas, assim, é ter prioridades, que eu não abro mão. O exercício físico, dá um jeito, seja na hora do almoço. Depois que eu descobri que também tem como fazer exercício na hora do almoço, eu faço aula de spinning na hora do almoço. Tem dias que não dá pra fazer de manhã ou de tarde. Eu almoço mais rápido e vou fazer. Quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Então, eu entendi que tem jeito de a gente encaixar o exercício físico. Prioridade, meu tempo com Deus. Ler meu devocional, também não abro mão. Senão eu não tô bem, senão eu não tô com força. Se eu não tô com uma energia de Deus dentro de mim, nada funciona. Trabalhar, assim, ser mais intencional. Às vezes eu ficava muitas horas na empresa enrolando, diminuir coisas não produtivas, tempo. Ter tempo pro Instagram pra ver tendências, assim.
não consigo ainda delimitar, ainda preciso evoluir nisso, assim, menos horas, ser mais produtiva. Mas nas horas que eu tô bem focada, eu tento não mexer no celular, tento, tipo, desligar, deixar longe meu celular carregando, eu quero focar no computador, eu tô fazendo alguma coisa, tipo, zero foco. Aí depois eu me beneficio de... se focou bastante, 2 horas você vai lá e para tomar um cafezinho, entendeu? Tipo, dar pequenas recompensas pro cérebro, coisa que eu gosto. Ou para e toma um whey, come chocolate, alguma coisa doce. Entendi que isso é benéfico. Dar pequenos ganhos pro corpo, isso gera muita produtividade. E a agenda também, cronometrar as coisas, ser eficiente, sair de manhã de casa já com minha roupa da academia, a roupa do trabalho, a roupa se eu tenho um evento, eu já saio organizada, já saio, tipo, pronta pra tudo. Já saio com meus lanchinhos, já saio com tudo. A organização no dia anterior é fundamental. E eu acho que é isso. E no final do dia, tentar desligar. Nos dias que eu tô em casa, assim. Muitos dias eu tô em evento. Nos dias que eu tô em casa, é meio que tentar à noite desligar. Ou é cozinhar. Cozinhar me relaxa. É um trabalho, faz parte do meu trabalho, mas me relaxa. Então, quando eu gosto de cozinhar. E, além disso, às vezes ver uma série, ver um filmezinho, uma coisinha assim, tipo, leve, me ajuda. Bacana. Você falou de tendências aí no Instagram. Como que você faz para descobrir quais são as principais tendências, o que tá em alta? Tem alguma técnica ou só entra lá e vai vendo o que tá gerando mais engajamento? Tem do meu Instagram ou do Instagram das pessoas? Do mercado? Do mercado. Tendências... Eu comecei, assim, lá atrás, vendo referências do exterior. Eu acho que a gente olhar pro exterior é uma forma muito boa de ver o que aqui no Brasil a gente não faz. Então, procurar empresas de carne nos Estados Unidos, eu sigo e vejo o que eles fazem diferente. Na Europa, referências externas, acho que é fundamental pro seu negócio. Você tem insights que aqui no Brasil não tá acontecendo. Se possível, também para ver tendências, assim, viagens de lazer também, mesmo quando eu posso ir pra fora, quando tem alguma possibilidade, também nunca é só lazer. Eu sempre vou no mercado, ver as gôndolas, vendo o que tá acontecendo. Então, eu tô sempre de olho. Ou outros estados do Brasil, quando eu vou, eu visito, faço questão de ir em vários supermercados. Sempre vou em supermercado, para poder... Ou supermercado e açougue, pra ver o que tá acontecendo lá fora. Na gôndola, de fato. Mas no Instagram, procurar seguir pessoas que estão do meio. Também ver... pessoas de cada área. Tem épocas que eu tô mais focada em marketing, comercial, vamos supor. Aí eu sigo vários especialistas de comerciais, começo a consumir conteúdo, ouço muito podcast. Também o podcast me ajuda muito. Também tem fases, na verdade. Tem fases que eu tô meio cansada do podcast. Aí eu vejo mais vídeos curtos. Em cada momento a gente vai aprendendo e vai possibilitando alguma coisa. Eu tô estudando como que eu organizo essa minha linha de raciocínio pra ensinar outras pessoas como que eu faço, mas ainda não tenho uma fórmula pronta pra falar. Legal. E você tem esse desafio, né? Hoje você tá querendo montar, então, uma mentoria, algo nesse sentido, pra ensinar como você chegou lá também? Isso é uma coisa pra em breve. Primeiro vai ser meio que geral. Eu vou fazer uma mentoria para empreendedores de como equilibrar os 4 pilares da vida. Como ter uma pessoa empreendedor de sucesso, ter sucesso na carreira profissional, equilibrando e não perdendo a vida, tipo, não vivendo só para trabalho. Então eu quero nesse primeiro momento vai ser uma mentoria de uns 8, 10 mentorias online, ao vivo, ensinando isso. E depois, a área de marketing também mais específica, que também é uma demanda que as pessoas me perguntam muito. Como que eu faço, o que eu fiz. E aí também eu devo criar algum outro produto, alguma forma de ajudar os empreendedores. E surgiu por demanda ou foi igual a Del Vêneto, algum chamado ali que você teve? Ou... Tem os dois, na verdade. Tem demanda, as pessoas começaram a me perguntar, principalmente depois que eu saí da Forbes, no Globo Rural também, quando eu saí lá atrás. Foram 2 grandes marcos na minha carreira e no Instagram, assim. O Globo Rural e depois a Forbes. E as pessoas começaram, como você faz? Eu tenho um negócio aqui em outro lugar, em outro estado do Brasil, como me ajuda? Quero aprender, quero fazer igual você. Outras pessoas de outros ramos. Eu comecei a ser convidada para palestrar em muitos eventos de mulher e de empreendedorismo, do agro. E eu entendi que tinha um mercado que queria aprender. Então, estou estruturando de como eu posso ajudar isso. E com chamado também de ajudar as pessoas, de impulsionar o que eu sei,
compartilhar e contribuir para mais pessoas evoluírem e mais pessoas crescerem. Legal. Essa questão você falou do Globo Rural, tem a questão da Forbes também, queria que você comentasse um pouquinho. O que isso tem trazido de oportunidade, de aberto novas portas para você? Porque isso tudo veio do marketing. Isso tem trazido para você tanto de oportunidade, negócios ou networking? O que você enxerga a importância dessas oportunidades com grandes players? Por exemplo, o Globo Rural, a capa da Forbes, que foram grandes exposições suas, né? Isso é fundamental e teve uma grande contribuição pro meu sucesso. Mas eu acho que o importante para chegar lá é fazer o básico bem feito. É postar, é divulgar, não ter medo. É o que eu falei lá atrás de pilares do marketing. Só cheguei nesses lugares porque já tinha uma robustez, já tinha um conteúdo lá postado há bastante tempo, me expunha. Tinha assessoria de imprensa também, que me divulgava bastante. Cheguei num ponto de recusar entrevistas. Assim, hoje eu não tenho tempo na agenda pra fazer. Hoje eu tô aqui fazendo podcast porque vocês são meus amigos. Mas assim, já era tanto convite de podcast depois da Forbes, foi tanta entrevista, até antes mesmo da Forbes. A minha assessoria fazia um trabalho tão bom e o conteúdo é um conteúdo que as pessoas queriam, que eu comecei a selecionar. Porque o tempo a gente só tem um só, senão ficava só gravando entrevistas. Senão, só que eu tinha uma empresa para gerenciar. Então, mas foi uma construção. Foi lá fazendo o básico bem feito, fazendo do jeito que dava e evoluindo constantemente, postando, não tendo vergonha, me expondo. Foi executando que eu cheguei lá. E todo mundo que quer, quero chegar lá numa grande... Faz o marketing, começa postando vídeos com constância, não tenha vergonha e contrate uma assessoria de imprensa. Eu falo que também é uma chave importante, principalmente pro começo. Se você não é conhecido, acho que é muito fundamental. E voltando um pouquinho para o cenário da Del Veneto ali, né? Por muito tempo ali foi um desafio introduzir a carne de porco, né? Tem um certo preconceito ali no mercado. Isso ainda existe? Como que tá isso hoje? Ainda existe esse preconceito? Muito. A carne suína já evoluiu muito. Quando eu comecei lá atrás, 7, 8 anos, era um universo que as pessoas ainda tinham muito preconceito com a carne suína. Evoluiu nos últimos anos, mas o consumo per capita, por exemplo, é um número que fala disso. A gente consumia 15 quilos per capita por habitante no Brasil, por ano. A gente já chegou em 20, acho que 22, se eu não me engano. Assim, evoluiu 7 quilos em alguns 6 anos. Por um trabalho de marketing que a Associação Brasileira dos Criadores fez, mas também por um trabalho de divulgação, de disseminação. E eu acho que eu tenho também um papel, a Associação dos Criadores fala disso, de como gerar conteúdo, de como falar que a carne suína pode ser mais prática, mostrar facilidade, praticidade. As pessoas tinham muito... demora muito, é muito difícil, tem que marinar muito tempo, é muito difícil consumir carne suína. E aí, o momento que eu entendi que tinha 2 pontos. Eu tenho que ensinar que as pessoas que temperar não é difícil, que não precisa dessa complexidade. E o outro é ter cortes mais porcionados. Porque também, antigamente, como que as pessoas compravam no supermercado um pernil de 8 quilos, 10 quilos inteiro? Ninguém tem uma família. Eu entendi isso, dados de mercado lá atrás, quando eu fiz a NRF, quando eu fui na NRF, de analisar o consumo. Mudou. O consumidor não tem famílias tão grandes, são 2 pessoas em casa, ela não tem tempo. Então, ela não quer uma peça grande, quer uma peça porcionada, individual, menor, embalagens menores, que caibam no seu forno, os fornos são menores. Então, analisar dados de consumo para desenvolver o produto de acordo. Então, foi um processo. E é um processo contínuo no de evoluir e tá cada dia mais fácil pro cliente, mais praticidade, com novos produtos, que é o que eu tô sempre criando. Engraçado, né? Porque eu morei na Alemanha por 1 ano, quando eu era mais novo, e lá é totalmente normal, é o contrário daqui. É o mais até, consumido. Né? É o mais consumido, e aqui tem esse preconceito, né? E como que é pra você vender? Você tem que mudar, às vezes, a ideia da pessoa ali, antes de introduzir uma venda? A gente tem que explicar algumas coisas. O que trava no brasileiro o consumo da carne suína? Preconceito cultural,
a carne suína dá bicho na cabeça. Então ainda tem gente que tem essa coisa, explicar com fatos e dados que não, a carne suína evoluiu. A carne que dava bicho era o porco criado comendo lavagem no fundo do quintal, sem saneamento básico. Esse porco, sim, pode dar circose, se você comprar uma carne sem procedência. Mas uma carne com procedência direto do frigorífico, com origem, direto da fazenda, que você sabe, você pode comer mal passada. Eu como sempre uma carne suína mal passada, eu não gosto de carne bem passada. Então, eu sou o próprio exemplo. E falo para as pessoas que pode sim, se você compra uma carne de procedência. Então, desmistificar isso, falar, repetir várias vezes para o consumidor. Muito importante. E mudar uma forma de consumo, porque lá eles tinham formas, mas como a Alemanha, por exemplo, consome muito, você vai no supermercado, tem vários cortinhos fora do Brasil, Europa, Estados Unidos e Ásia, tem muito mais prático a forma de consumo, em bandejas, porcionado, cortes diferentes, que no Brasil não tinha. Então, com o tempo, vai introduzindo. Ainda a gente está introduzindo. Ainda não são todos os mercados, a gente ainda está delimitado. Mas, com o tempo, com o crescimento, isso vai mudando a cabeça, as pessoas não têm acesso. Quebra quem? Quebra a crença da pessoa. E ela tem acesso fácil, aí ela consome. Hoje você trabalha, então, por exemplo, do ponto de vista de marketing, mais topo de funil, mais na parte de conscientização. Muito isso. E aí é o nível de consciência, né? Então, não é na venda ali direto. É mais trazendo a consciência e também direcionando um pouquinho ali pro consumo, mostrando como faz, e aí criando esse desejo. Os dois. Quebrando crenças, o topo do funil, e também ensinando algumas receitas práticas, formas práticas. Mas, ultimamente, eu não tenho nem conseguido gravar tanto conteúdo sobre essas receitas. Tá tão corrido nos últimos meses. Esse ano eu vou agora, no começo do ano, depois do meu lua de mel, tá o plano de gravar e ter um e-book de receita saudável de carne suína. Então, que aí também tem a ver com mudança de vida. Quebra de paradigma. Eu tô emagrecendo e tô mostrando pros meus seguidores que eu emagreço comendo carne suína. As pessoas têm a crença que quem come muita carne suína é gordo. Olha o meu exemplo. Tipo, olha pra mim, quanto eu emagreci comendo carne suína. E tendo sabor e saúde. Então, isso é um paradigma. E é um conteúdo que eu vou gerar mais, um e-book, e também gravar mais vídeos de receitas curtas, explicando como dá pra fazer no dia a dia. Legal. E chegando um pouquinho mais pro final agora já, que mensagem que você gostaria de passar pro pessoal? Que lições de empreendedorismo, com base na sua história, nos seus desafios, você quer deixar aí para quem está começando agora, né? Quer pensar em empreender, essas pessoas aí que merecem uma mensagem ali de incentivo, né? Porque muita gente fica com medo ali, igual você teve lá atrás, mas superou o medo e foi para cima, né? Tem uma frase que eu sempre falo, que ela tá até tatuada aqui, ó. Isso aqui tá escrito Josué 1:9, tá escrito em italiano, que é Josué 1:9. É um versículo da Bíblia, mas que fala muito sobre o que eu tive que ter ao longo da jornada e que todo empreendedor tem que ter. Seja forte e corajoso, não tenha medo e não desanime, porque o teu Deus estará sempre contigo. Então, ser forte, corajoso e não desanimar, porque Deus vai estar sempre comigo. É isso, porque se não for forte, corajoso e desistir na jornada, não consegue nada. Nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no 10º problema, desafio, se desistir, parou. Eu falo, o cemitério tá cheio de ideias que não foram pra frente, porque as pessoas nem tentaram, ou tentaram e desistiram. Então, não é permanecer. Eu, ao longo da minha jornada, tive muita dificuldade, muita vontade de desistir em muitos problemas que eu passei. Não foi fácil, não foi assim, falar, sempre foi bonito, sempre sabia que você queria, sempre foi sempre teve claro, e você permanecia, e você tinha vontade. Não, gente, tive muito BO. Não tinha vontade de sair da cama, meu Deus, como que eu vou enfrentar esse problema? Mas permanecer e ver como eu posso evoluir. O que eu posso fazer pra melhorar? O que eu posso fazer? Tá difícil? Tá. Respira, pensa, o que dá pra fazer pra melhorar? Desistir não é uma opção. E quando eu olho, assim, o insight que eu tenho, assim, quando eu olho pra você, né, eu vejo você uma pessoa muito corajosa, né, uma mulher muito corajosa ali, que tomou uma atitude de entrar num meio muito desafiador e fazer o melhor que seria possível com as condições que você tinha, né? Eu já vi você fazendo alguns eventos ali na Cara e Coragem. Então, às vezes você não tem um recurso, é o que você falou lá do começo, né? Você não tem um recurso necessário, mas vamos fazer, né? E depois vai melhorando. Perfeito. Acho que essa é a lição que eu tiro, assim, quando... Eu tenho uma mensagem que eu acho que o Geraldo Rufino que fala essa mensagem.
essa frase, que ele fala que o medo é a falta de fé. E para empreender, cara, você tem que ter fé. Senão, imagina você começar alguma coisa do zero, que você não enxerga nada, se vai acontecer da forma que você pensou, e mesmo assim fazer. E aí ele complementa a frase, né? Então, primeiro você dá o passo, depois Deus coloca o chão. Ou seja, começa, acredita no sonho, algo que você não está vendo, que é a fé, acreditar em algo que não existe, que você não está enxergando naquele momento, e aí depois dá o primeiro passo, começa, e depois aquilo vai ser construído. Isso é fundamental. E isso que o Rafa falou, assim, é fazer com as condições que você tem. Eu nunca esperei ter as condições perfeitas para fazer nada. Eventos, começar, eu faço tudo. Aí, hoje começo a delegar um pouco mais, mas muito tempo eu fazia todas as áreas da minha empresa, os eventos, eu pegava. Eu já tenho pessoas boas da minha equipe que me ajudam, que pegam, colocam no carro junto, e vai e faz junto comigo. Não tenho condições perfeitas, nunca tive e não espero ter, porque você não vai ter. Nunca vai ser o momento certo, né? Nunca vai ser o momento certo. Só se você trabalhar numa empresa gigante, uma empresa de milhares de funcionários, talvez você vai ter uma pessoa específica para fazer isso. Eu sempre ensinei na minha equipe, todo mundo tem que ser multitarefas, tem que ser multifuncional. Para estar junto comigo, tem que me ajudar em mais de uma função. Uma empresa pequena, não dá para ser só fechado na caixinha. Flavinha, vamos encerrando por aqui. Gratidão enorme pelo papo de hoje, né, por ter aceitado nosso convite na sua agenda totalmente tumultuada. Agradeço demais o papo de hoje. E segue a gente lá, fala aí o seu Instagram pra galera te seguir também. Meu Instagram é Flávia Brunelli, 2 L's, tudo junto. E Del Veneto, DL, Veneto, tudo junto também, pra ver de carne suína, pra aprender dicas. Nos 2 Instagrams tem conteúdos diferentes. E é pra você, tanto de empreendedorismo ou de culinária, me segue lá. Show de bola. Segue a gente lá também no nosso Spotify, Hunt Sales, e no nosso Instagram, hunt.sales. Tem todo o nosso conteúdo lá. Muito obrigado aí, até a próxima, se Deus quiser.